Fala galera, mais uma vez estamos aqui, sou o Pastor Lucas no canal Superação. Neste vídeo eu queria trazer um tema muito interessante aqui para nós, para que a gente possa refletir um pouco. Qual que seria o tema desse vídeo? Não troque de multidão. Ah, pastor, o que você está querendo dizer com isso? Não troque de multidão? Ah, eu sou do Galo, eu sou do Cruzeiro, não vou trocar de torcida, não vou trocar de multidão. Não estou falando disso. Eu estou falando o seguinte, o texto base que eu quero aqui usar está lá em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 47. Lá diz o seguinte, que Judas, ele veio liderando uma grande multidão para prender Jesus. Só que interessante, quando nós vemos capítulos antes, no mesmo livro de Lucas, Jesus ele estava indo até uma cidade chamada Naim, e o texto bíblico diz que Jesus ele vinha com uma grande multidão. E o mesmo texto diz que do outro lado tinha uma outra multidão, aquela outra multidão que estava saindo de Naim e Jesus estava entrando, aquela multidão eu chamo ela de multidão da morte. Por quê? Porque aquela multidão estava trazendo consigo um defunto. O filho de uma viúva havia morrido e eles estavam carregando o caixão daquela viúva. Ou seja, aquela multidão da morte, eles encontraram com a multidão da vida que estava com Jesus e na hora que as duas multidões elas se encontraram, o que aconteceu? O menino ressuscitou. Ah, pastor, glória a Deus! Glória a Deus. Só que sabe o que me deixa triste? É que Judas, ele estava naquela multidão da vida. Judas, ele participou das multidões que Jesus liderava. Judas, ele estava no meio das multidões da vida. E agora o que me deixa triste é, agora o mesmo Judas que participou da multidão da vida, agora é o mesmo Judas que lidera uma multidão que carregava consigo a morte. Pastor, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que nós não podemos trocar de multidão. Ah, pode ser que a multidão da vida às vezes tenha algum problema. Pode! Mas nós não podemos deixar a multidão de lado, nós não podemos deixar Jesus de lado. O problema de Judas foi que ele trocou de multidão. Ah, pastor, eu estou na igreja, mas ninguém me valoriza. Eu estou na igreja, mas ninguém olha para mim. Eu estou na igreja, mas olha aqui, ninguém me aplaude. Eu sei disso, eu sei muito bem como é que é isso. Tudo tem o seu tempo, mas não troca de multidão só porque ninguém te aplaudiu. Não troca de multidão porque você está doente. Não troque de multidão só porque ninguém está te vendo. Não troque de multidão. Posso dizer uma coisa? Era para o final de Judas ser totalmente diferente do final que ele verdadeiramente teve. Tudo isso por um único motivo, ele trocou de multidão. Não troque de multidão nunca. Nunca troque de multidão. Lá na Arca de Noé é muito interessante porque Deus pede para Noé colocar sua família e um casal de cada animal dentro da arca. Imagina você ficar centenas de dias dentro de uma arca com fezes e urina. Eu fico imaginando a quantidade de vezes que os integrantes daquela arca, que os membros daquela arca não pensaram assim, eu vou sair, vou pular de fora dessa arca. Mas eu imagino eles subindo lá em cima, olhando para fora, viam que o mundo estava totalmente corrompido. Eu imagino eles entrando de volta para a arca, agradecendo a Deus por um lugarzinho lá dentro. Com todos os efeitos que tinham dentro da arca, mas eu imagino eles agradecendo. Deus, obrigado por um lugarzinho dentro dessa arca. Não se afaste da multidão, não troque de multidão, porque pode ser que o seu final seja parecido com o final de Judas. O problema dele foi um dia ter trocado de multidão. Então, você aí que gostou desse vídeo, dá um like, dá um joinha aí pra gente, se inscreva no canal Superação, Pastor Lucas, tá bom? Que Deus te abençoe. Logo mais teremos mais vídeos aí para te abençoar.